Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui novamente na casa do Senhor, não? A chamada adoração está em Salmo 24:1 e diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Esse salmo ele destaca a soberania de Deus sobre toda a criação, enfatizando que tudo pertence a Ele. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, glórias te damos, Senhor, por esse momento, pelo privilégio de podermos estar reunidos em Seu nome, Senhor, para orar, louvar e bendizer a Ti. Sede conosco, abençoe os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão nos assistindo pela internet, os irmãos que estão por vir, pois tudo que fizermos aqui será para a honra e glória do Seu reino. Amém. Ainda em pé, vamos fazer a leitura responsiva. Leitura responsiva está em Salmos 24, 3, 8 e 10. E diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Todos. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino. O hino do CTP 29, o Rei Sublime em Majestade. Santo és
Glória a Deus. Podeis se assentar. Dízimos e ofertas, como acontece todos os domingos, fiquem à vontade para poder fazê-lo. Aquele que não veio preparado, em outra oportunidade Deus vai provar para que o faça. Dízimos e ofertas está em Salmo 33, 21 a 22, e diz assim: nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como te esperamos. Amém? Vamos chamar à frente o grupo de louvor? Boa noite, pessoal. Semana passada a gente estava falando sobre, na Assembleia, a respeito de dinheiro, 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 né? Aí eu ficava assim, ai, Senhor Jesus, socorro. Meu Deus, não gosto de falar de dinheiro. Deus me livre, que não sei o quê, credo. E aí, eu não sei em qual momento dessa semana me veio essa frase assim, é que nós somos o patrimônio do Senhor. Que nessa igreja, isso não significa que a gente não é para dar dízimo, tá, gente? Lembrem-se disso. Mas Deuteronômio 32, 9 fala assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte que lhe foi reservada. E nós somos o enxerto, né? Nós somos gentios e mesmo assim nós somos povo eleito do Senhor por causa de Cristo que morreu na cruz por nós. Amém? Então, povo eleito do Senhor, vamos louvar a Deus juntos? Quem puder ficar de pé, fique de pé. Quem não puder, não tem problema, mas cantem conosco. Ouçam a letra, cantem a letra, prestem atenção nas letras. Amém? Bora lá. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ajoelho, ó Pai, a derramar o meu ser diante de Ti. Ao erguer a voz pra Te louvar, sinto a Tua presença aqui. Ajoelho, ó Pai, a derramar o meu ser diante de Ti. Faz Teu tabernáculo em mim, faz Teu tabernáculo em mim, que a minha vida possa ser uma expressão do Teu poder. Faz Teu tabernáculo em mim, faz Teu tabernáculo em mim. Ao erguer a voz pra Te louvar, sinto a Tua presença aqui. Me ajoelho, ó Pai, a derramar o meu ser diante de Ti. Faz Teu tabernáculo em mim, faz Teu tabernáculo em mim, que a minha vida possa ser uma expressão do Teu poder. Faz Teu tabernáculo em mim, faz Teu tabernáculo em mim, faz Teu tabernáculo em mim,
faz teu tabernáculo em mim, que a minha vida possa ser uma expressão do teu poder. Faz teu tabernáculo em mim, faz teu tabernáculo em mim, que a minha vida possa ser uma expressão do teu poder. Faz teu tabernáculo em mim, faz teu tabernáculo em mim. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, essa última música, ela é muito linda. E ela fala: Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Que nós possamos cantar de coração essa frase, né? Porque quem somos nós para negar o poder dele? Muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem, mas depois Deus vai mostrando o caminho. Amém? Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Você crê no poder de Deus? Você crê que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós oramos? Você crê que a vida dos filhos e das filhas de Deus
estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você crê que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, conforme nós já ouvimos hoje. Então eu quero que você se una em oração neste momento. Nós temos aqui uma lista de enfermos, uma lista de pessoas que estão passando por enfermidades, por dificuldades, pessoas que foram recentemente operadas, pessoas que estão num processo de cura, num processo de quimioterapia, pessoas que estão passando por depressão, por angústia, por tristeza profunda, gente que está sofrendo com ansiedade, com insegurança, gente que está pilhado por conta desses dias que são maus. E nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar pela nossa irmã Abigail, que esses dias tomou um tombo, caiu, fez uma cirurgia e está se recuperando. Nós vamos orar pela nossa irmã Shirley, que tem passado por quimioterapia, tem tido reações. Nós vamos orar por ela. Nós vamos orar neste momento pela irmã Cláudia, que voltou novamente ao hospital, que está exausta, está descompensada, que o Senhor a abençoe. Nós vamos orar pelo Gustavo, que já há 2 semanas, quase 3 semanas, tem tido febre, está enfermo, precisa do poder de Deus também na vida dele, assim como na vida da Dani, na vida do Celso. Nós vamos orar também pela Líria, que continua com tosse, que precisa de um milagre também na vida da família. Nós vamos orar pelo Wellington, meu irmão, para que Deus o abençoe e visite o profundo da sua alma, do seu coração. O irmão Hélio, que está aqui com a gente, para que Deus cuide das suas juntas, cuide da sua perna, das suas dores. Nós vamos orar pelo Senhor Edmilson, pai da Vivi, que está conosco hoje, para que Deus abençoe a sua mente, o seu coração, lhe dê paz, assim como a dona Onésima, que ela possa, no nome de Jesus, experimentar cura da parte do Senhor, assim como a irmã Vanete, que o Senhor tire toda a dor, que o Senhor a visite em nome de Jesus. Também a irmã Ivonete, a minha mãe, que o Senhor a abençoe, que o Senhor tire suas dores, continue firmando os seus pés, no nome de Jesus. Nós vamos orar, meus irmãos, pela Dani, filha da nossa irmã Fátima, que fará uma cirurgia na terça-feira. Vamos continuar orando pela irmã Dona Júlia, aquela que também caiu, que também está passando por uma situação complicada na saúde. Vamos orar pelo irmão Roberto, pai da Gi. Meus irmãos e irmãs, olha quantos pedidos de oração, sempre no campo da saúde. Oh Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo. Nós cremos no teu poder, nós não limitamos o teu poder. Tu és livre, Senhor Deus, para operar milagres neste momento. Milagres, ó Deus, nessa hora. O Senhor é aquele, Senhor, que ressuscitou mortos, que fez o paralítico andar, que deu vista aos cegos, que curou a surdez. Oh Pai, Tu é aquele, Senhor Deus, que visitou o profundo do coração humano, Senhor. E nessa noite nós invocamos a Tua presença, invocamos a Tua graça, invocamos, ó Deus, a Tua cura. O Teu nome é Jeová Rafá, é Deus de cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós apresentamos esses nomes e tantos outros, ó Deus, que estão sofrendo, que estão passando por enfermidades, ó Deus, por lutas. Alivia, Senhor Deus, a vida do teu povo, alivia o sofrimento, alivia a angústia, Deus, alivia, porque são tempos tão difíceis e nós queremos ver mais uma vez, como temos visto sempre, a manifestação da tua glória, do teu poder, da tua graça, Senhor Deus, fazendo maravilhas no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, o Senhor se levantou para ungir, Senhor Deus, para levantar, Senhor Deus, aqueles que choram, aqueles que estão em angústia, para, Senhor Deus, anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é este, é agora, é o tempo oportuno, a fim, Senhor Deus, de alcançarmos graça em ocasião oportuna e misericórdia, Senhor Deus, diante do teu trono. Por isso, Deus, visita a tua igreja, visita o teu povo, visita, Senhor Deus, com saúde nessa noite, e que o teu povo literalmente se levante para a glória do teu nome. E se porventura, Senhor, há algo que não procede de ti, se porventura, Senhor Deus, for algo além
das enfermidades naturais, que em nome de Jesus seja repreendido, Senhor Deus, todo o levante das trevas, seja repreendido, Senhor Deus, aquilo que não procede do Senhor, e seja estabelecida a tua casa neste lugar, a tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos e descansamos em Ti, aleluias, glórias ao Teu nome, Senhor. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Aleluia, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Temos crianças? Só o Murilo. E a Êxila? Então temos Murilo e Êxila. Gente, está liberado o Wi-Fi da igreja para todo mundo. Wi-Fi não, Wi-Fi. Conecte-se na graça de Deus. Qual que é a senha? Oração é a senha. Nós precisamos orar mais e mais e mais. Amém? Então nós vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado pelo esse culto, pelas pessoas e pela sua presença. Abençoe agora a palavra, a vida do pastor e todos os doentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Murilo, aquela aguinha tem o dom? Amém. Então, estamos preocupados com a irmã Cláudia, não é? Ela voltou para o hospital, mandei já mensagem para o Davi. Vamos ver se ele me responde. A gente segue em oração. Bom, quero trazer uma meditação hoje em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, nós vamos ler do 8 até o 10. Lucas 15, do 8 até o 10. Quero falar sobre a dracma perdida, quando a gente se perde em si mesmo. A dracma perdida. O que é uma dracma? Uma moeda? Não é o Drácula perdido, hein? Uma dracma não é o vampiro. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus nos abençoe
na meditação da sua palavra. No contexto, versos 1 e 2, o Lucas afirma que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, pecadores eram toda aquela categoria de gente que os religiosos achavam que não valia a pena, né? Desde gente que tinha profissões impuras, como um açougueiro, como alguém que trabalhava no cemitério, até os publicanos, que eram cobradores de impostos, né? Que geralmente eram judeus que trabalhavam para Roma. Então, eles eram muito mal vistos, né? E o texto diz, então, que se aproximavam de Jesus esse tipo de gente. Gente que, aos olhos da religião, não valia muita coisa. Eram os publicanos e os pecadores. E eles se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas, né, os religiosos dos dias de Jesus, diziam: este recebe pecadores e até come com eles. Isso era um escândalo, né? Um escândalo no coração de um religioso, saber que o Deus Todo-Poderoso interagia com gente que não era muito bem vista pela sociedade ou pela tradição religiosa. E Jesus responde, então, essas críticas, propondo três parábolas. Jesus não entra assim em embate, ele é muito inteligente, né? Então ele conta histórias, ele conta parábolas, e aquilo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e discirna aquilo que o Espírito diz à igreja, diz ao coração das pessoas. E foi isso que aconteceu. Então ele propõe três parábolas, né? A da ovelha perdida, a da dracma perdida e o do filho perdido. Está tudo em Lucas 15. Então Jesus, ele responde às críticas de uma forma muito inteligente. E o que é que tem em comum nessas três parábolas, né? O que tem em comum nessas três parábolas é o fato de que o que estava perdido era achado, né? O filho perdido foi achado, a ovelha perdida foi resgatada, a moedinha perdida, a dracma perdida foi encontrada, né? Produzindo também grande alegria no coração daquele que a encontrou. Quem encontra fica alegre, né? E Jesus fala explicitamente que quando alguém que está perdido é encontrado, há uma festa, uma alegria, um júbilo nos céus, né? De fato, encontrar perdidos e resgatar pessoas perdidas aponta para a missão de Cristo, né? Quando uma pessoa é salva, a festa nos céus. Amém? Né? Vou repetir para deixar bem claro no coração da gente: quando alguém se arrepende, quando alguém é encontrado, quando alguém se converte, há festa nos céus. Nesse sentido, o texto também estabelece para nós um modelo eclesiástico, né? Um modelo de ser igreja, e um modelo missional, um modelo de fazer missão para nós, não é? O que seria isso? Né? É um empenho de procurar pecadores perdidos. Redundante? Não, né? Pecadores somos todos nós, mas há pecadores perdidos que precisam ser encontrados. Então é um modelo de missão, é um modelo de ser igreja, o empenho que eu e você precisamos ter, exercer, executar, de procurar pecadores perdidos, apresentar-lhes a luz, que é Cristo, e nos alegrarmos quando uma obra de salvação é materializada na vida de alguém. Como é gostoso ver alguém crescendo, como é gostoso ver alguém que se converteu, como é gostoso ver alguém crescendo, não é, na presença de Deus, a gente se alegra. E especificamente pensando neste texto que nós lemos, vale a gente destacar algumas especificidades do texto, né? Então, o que era uma dracma e quanto valia uma dracma, né? Então, a dracma era uma moeda bem pequenininha, né, feita de prata. Isso daí os historiadores, os arqueólogos, né, explicam para a gente. E a maioria dos estudiosos concorda que o valor desta moeda era equivalente ao trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Então, é como se você começasse 6 horas da manhã, fosse até às
5 horas da tarde, um trabalho braçal, difícil ali, um dia inteiro de trabalho, você recebia uma dracma. Então, era equivalente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho na sua vida vale bastante? Muito. Eu não estou dizendo que a sua remuneração é adequada. Nunca é, mas eu estou dizendo que é um dia da tua vida. Então, vale muito. É um dia de trabalho, não é? E talvez tivesse, então, mais valor para quem perdeu do que para quem soubesse que a moeda tinha sido perdida, né? Para quem está de fora, para um bom religioso, para um fariseu, um escriba, um saduceu, uma moeda que foi perdida. Um ser humano que não está afim, uma pessoa aí que não se perdeu, não é? Agora, para quem está envolvido no processo, reencontrar algo que estava perdido é de uma alegria enorme, porque a gente vê o milagre, vê a atuação, e é muito bom achar coisas que estão perdidas, não é bom? Você já colocou a mão num bolso assim daquela bermuda que faz tempo que você não tem vintão lá? Já aconteceu? É gostoso, gente, não é? O meu irmão mais novo estocava chocolate, ovo de Páscoa na época, assim, 6 meses depois achava, né? Lançava o pão sobre as águas, depois de muitos dias, né, o encontrará. Essa coisa de os pequenininhos frequentar a minha casa, né? O Gustavinho, o Lorenzo, quando era menor, sempre, depois que eles vão embora, a gente encontra, né, Líria? Tem uva, pedaço de pão, né? Debaixo do sofá, nas frestas, e é gostoso, às vezes, né? Vitória, quando era pequena, ela escondia as coisas da avó, tiara, prendedor de cabelo, né? E depois era uma alegria, quando o que estava perdido era achado, é assim, né? Agora imagina quando a gente está falando de gente, de ser humano, quando a gente está se referindo à salvação, como é bom ver uma vida transformada, não é? Mas para publicanos e pecadores, quem se importa? É só uma moeda, é só uma pessoa, não sei se tem valor, não é? Segunda coisa para a gente pensar, como que eram as casas na Palestina nos dias de Jesus, não é? Os historiadores, eles dizem que eles caracterizam para nós, não é? Aliás, tem um livro, acho que eu já falei aqui, que é a vida diária nos dias de Jesus. Tem um capítulo que chama Cama, Mesa e Banho, tem outro que chama Casa, não sei o que lá. Então, descreve o cotidiano da Palestina naqueles dias, né? E essa informação é importante para nós, para que a gente possa compreender o esforço empreendido por aquela mulher para procurar a pequena moeda. Não era, né? Hoje eu vejo, tem um pessoal na praia, né, que fica com um aparelhinho lá, já viram isso? Que quando tem metal, apita. Fácil, né, achar uma moeda assim? Pois é, mas nos dias de Jesus não tinha essa tecnologia. E é bom também a gente lembrar que o chão das casas comuns, a casa do pobre, casa da maioria, costumava ser de terra batida. Sabe o que é um chão de terra batida? E, obviamente, era muito fácil, né, estar cheio de poeira, cheio de terra, porque era a vida naqueles dias, né? Era comum, inclusive, que o assoalho fosse coberto com palha ou com junco, aquele tipo de bambu, né, aquela planta. Então, olha que é uma casa, chão batido, poderia haver pó, terra, e aí para conforto da família a gente enchia de palha. Sabe aquela expressão, né? Uma agulha no palheiro? É isso. Então, você imagina, né, que aquela moedinha deveria ter caído assim nas frestas do junco ou entre a palha, não é? Então, procurar e encontrar uma moedinha entre as fissuras do chão
não era uma tarefa simples. Portanto, era muito fácil perder uma moeda pequena e era muito difícil encontrá-la. Em termos espirituais, o ser humano, me parece que ele se perde muito facilmente na vida, muito facilmente na existência. A gente já nasce perdido, né? A verdade é essa. Mas a obra de Cristo foi de muito empenho para procurar aqueles que andam perdidos por aí. E a terceira coisa que eu quero pensar, por que acender uma candeia, né? Uma lamparina? Para quê? Então é preciso também considerar que as casas comuns, a casa da maioria, a casa dos pobres da Palestina, naquele tempo, muitas vezes não tinha janela. Você consegue imaginar uma casa sem janela, gente? De chão batido, cujo assoalho era feito de palha ou junco? Então era escuro. E na escuridão, a tarefa de encontrar uma pequena moeda se tornava ainda mais desafiadora. Alguém pode pensar assim, é uma moeda, vamos sair procurando, né? Não, num cômodo escuro, num lugar apertado, num lugar pequeno. De forma muito comum, era exigido que uma candeia fosse acesa dentro de casa, mesmo durante o dia. O máximo de luz do sol que entrava, era através assim da porta, ou quando muito, uma pequena abertura que eles tinham para que entrasse ar. A candeia é uma lamparina, não é? Que dependia de óleo para queimar e funcionar adequadamente. O ser humano, na sua escuridão espiritual, precisa da luz de Cristo para iluminar a sua mente, o seu coração. Essa é obra do Espírito Santo, para que o coração humano possa ser encontrado para Deus. Amém? Então, esta palavra, ao lado das outras duas, nos ensina que o ser humano, por pior que ele seja, por mais insignificante que ele seja, ele tem valor para Deus. Amém? Você sai hoje daqui pensando assim, que todo ser humano que cruzar a tua existência, o teu caminho, até o mais chato, o mais repugnante ser humano, ele tem valor para Deus? Saia com isso no coração. Saia também pensando que em Cristo, toda treva, toda escuridão humana se dissipa, porque Ele é a luz, e a salvação acontece. Tem sido assim desde sempre, e será assim até quando Ele quiser, quando Ele voltar. Amém? Sempre foi assim, será assim, tem sido assim. O que estava perdido é achado. E quando esse que estava perdido é achado, há júbilo, há alegria, há celebração, há uma festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Os religiosos, os fariseus, escribas, por sua suposta pureza, eles se achavam muito puros, eles jamais conceberiam a ideia de um rabi, de um mestre, ser procurado por pecadores. É como assim, nossa, aquela igreja está sendo frequentada por pecadores. É estranho, né? Mas olha, de repente, começaram a vir vagabundos de toda a natureza, começaram a vir prostitutas, né? Começaram a vir gente que a sociedade põe para fora, olha, gente que não vale nada, essa galera está frequentando a igreja, como assim? Pensaria um religioso, um escriba, um fariseu, não é? Eles jamais conceberiam a ideia de que Jesus, além de dar atenção para essa gente, além de ouvi-los, os acolhia. Comer com alguém nos dias de Jesus era um ato de extrema intimidade,
Ontem à tarde eu fui ao shopping com o Lorenzo e a minha família, comer um M, é assim que ele fala, e eu via quando as pessoas falam assim, com licença, posso sentar aqui no cantinho? A gente divide mesa no shopping, não é assim? Você come com alguém que você não conhece. Nos dias de Jesus, tomar uma refeição com alguém que você nunca viu era um absurdo, porque a refeição era lugar de intimidade. Por isso que na ceia, na última ceia, né, antes de Jesus ser crucificado, ele está num ambiente íntimo com os seus discípulos, sinal de intimidade. Ali eles, cinge as suas vestes, ele lava os pés dos discípulos, ali ele fala coisas muito profundas do que haveria de acontecer naqueles dias. Então, a mesa era um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, e de repente a cena é essa, Jesus de Nazaré comendo com um monte de gente que aos olhos da sociedade e da religião não valia nada, era só uma moedinha, mas para ele, era uma moedinha que valia não um dia de trabalho, mas uma vida de trabalho, do penoso fruto do seu trabalho, que foi a cruz do Calvário. Por isso Jesus fez conosco e continua fazendo o acolhimento, a aproximação, a inclusão, não é? Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, agir como Jesus, individualmente e como igreja, da mesma forma, em nome de Jesus. Amém? Sim ou sim? Tá bom. Mas agora, já partindo para o encerramento, eu quero propor uma aplicação pessoal desse texto, assim, é para o meu coração. Quando a dracma perdida, quando o valor perdido, quando a simbolização de algo que tem valor é perdido, quando a gente se perde em si mesmo. Há momentos que nós levantamos, nos olhamos para o espelho e nós não nos reconhecemos. Nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos como é que a gente chegou até aqui, e muitas vezes a gente não sente prazer nem alegria do que está vendo, do que está se apresentando diante de nós mesmos. Quando a gente se perde diante de nós mesmos, é uma forma poética de expressar a ideia que todo dia, de alguma forma, em alguma instância, nós nos perdemos em nossos pensamentos, a gente se perde nas nossas emoções, a gente se perde nos estados de vida, nos estados de ânimo, no nosso estado de humor. A gente permite que um estado de apatia se abata sobre nós, a gente permite que o preconceito que a gente tem sobre tudo e sobre todos seja tão grande que o nosso coração se deforma, fica feio, fica cabeludo e assume uma forma mais parecida do coração dos fariseus do que do coração de Cristo, nosso Senhor, que deveria ser o nosso modelo. Às vezes, uma pequena moeda é o nosso coração frágil e fragilizado. Algo tão valioso para Deus, o teu coração é valioso, o meu coração é valioso para Deus, a minha alma, o meu espírito, a minha consciência, a minha existência é tão preciosa para Deus, mas por conta de tudo, vai sendo perdido, fica lá, nas frestas de um solo complexo, a complexidade humana, de um solo empoeirado, cheio de palha, cheio de tranqueira, ou um lugar escuro, de difícil acesso, de difícil visão, e a gente se perde de nós mesmos. Às vezes por conta da dureza da vida, às vezes por conta dos sofrimentos que vêm sobre nós, às vezes por causa da lista enorme de enfermos e enfermidades que sobrevêm sobre a nossa vida. Quantas coisas nós temos perdido. E quantas coisas levam o nosso coração a um lugar que já não é mais o centro, já não é mais aquele lugar
da operação plena do Deus Todo-Poderoso. Quantas coisas temos perdidos, né? Perdido. Quanto o nosso coração se perde? Espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Sob o ponto de vista do relacionamento, quantas vezes a gente se perde em nós mesmos e o relacionamento com Deus fica prejudicado, a gente não tem mais vontade de orar, a gente não lê mais a palavra, a gente tem que ficar sendo empurrado para as coisas de Deus, com o nosso envolvimento na igreja. Nosso relacionamento com a família se esfria. É tudo tão perto, tão acessível e ao mesmo tempo parece que vai ficando tudo distante. E a gente vai perdendo a capacidade de ler o coração um do outro. Já não percebe mais as angústias, as tristezas, as lutas, as dores que o outro passa. A gente se perde no casamento. O casal deixa entrar tantas outras coisas. É o dia a dia, é grana, é trabalho. E a gente vai se perdendo. A gente vai se perdendo na relação com os filhos. A gente vai magoando e sendo magoado. A gente vai se perdendo na relação com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente ama. Olha, gente, não é bom andarmos com trevas no nosso coração. Essa apatia, que frequentemente é sentida por todo mundo, impede a manifestação visível da nossa nova vida em Cristo. A alegria da salvação precisa ser mostrada e testemunhada a partir da tua vida que conhece a Jesus de Nazaré. Aliás, os textos e as parábolas mostram que não é para comemorar em secreto, não é para fazer uma festinha privada, não é para fazer uma recepçãozinha chique, porém medíocre, só para um grupinho pequeno, não. Pelo contrário. O menino que estava perdido e foi achado, o pai lhe dá um anel de honra, lhe põe novas vestes, manda trazer o bezerro cevado, faz uma churrascada, um churrascão. Não tinha pagode, mas se fosse nesses dias teria, né, Luiz? Faz uma festa, porque o menino Gastão, pródigo, estava longe, estava experimentando o pior desta terra, o pior desta vida, desejou comer a comida dos porcos, mas um dia lembrou, na casa do meu pai eu tenho uma chance, até os empregados dele, ele me trata melhor do que essa vida que eu estou levando, eu volto para o meu pai. E quando ele volta, é alegria, é festa, é acolhimento, porque aquele que estava perdido foi achado. E o menino vive a alegria do reino, a alegria da salvação, não vive essa neurose de um Deus irado, querendo castigar de um lado, porque pecou e agora tu vai morrer, e do outro lado o Satanás querendo ainda destruir o cara. Olha como isso é louco. Não, o pai, aquele que perdeu e agora recuperou, ele diz: vem, meu filho amado, o que passou, passou. Parece o Aslan nas Crônicas de Nárnia. O que passou, passou. E não se fala mais nisso. Toca a vida, segue adiante, vai ser feliz, meu filho, em nome de Jesus. É claro que o irmãozinho mais velho, pai, mas ninguém. O fariseu, o escriba, o pai fala: meu filho, religiosos, fariseus, saduceus, eu sempre estive com vocês. Ah, mas você nunca fez um churrasquinho para mim. Meu filho, tudo que é meu é teu.
sempre esteve à tua disposição, você não usufruiu, porque a tua mente adoeceu, o teu coração ficou obscurecido pela vida, pela tradição, pelo pecado, pela religião, e você deixou de ver graça e beleza na restauração que Cristo oferece a todo aquele que crê. Deus me livre de perder a alegria da salvação, e me perder a capacidade de me alegrar com quem está indo bem na fé. É sobre isso que o texto diz. A mulher liga para uma, para outra: amiga sua louca, achei a moeda, vem cá, traz um bolinho de fubá, traz um bolinho de limão com cobertura de limão, com limãozinho assim, raladinho em cima, que nem a Dona Ivone fez e trouxe hoje. Já estou dando os avisos, né? Traz um refrigerante, um chocolate quente, vamos lanchar, vamos celebrar. Ela chamou as amigas e fez um café da tarde com elas. Sabe, irmãos e irmãs, nós devemos celebrar a renovação da fé em comunhão uns com os outros e com a igreja. Você tem se alegrado com aquilo que Deus tem feito no planeta? Ou já perdeu essa perspectiva? Ou já não consegue mais ver beleza naquilo que Cristo faz e continua fazendo? A gente precisa se achar novamente. Amém? Às vezes eu acordo perdidão, eu preciso me encontrar de novo. Todo dia eu preciso me achar e ser achado por Cristo, porque senão este mundo, esse sistema me engole e me leva para longe do meu Deus. Isso não tem a ver com a minha salvação, com o meu nome que está escrito no livro da vida e de lá ninguém tira. Não, tem a ver com o meu cotidiano, com o meu dia a dia, com a forma como eu existo, com a forma como eu visto a vida que foi me dada. Nós só teremos clareza e retomaremos o foco, a direção, a clareza de propósitos, a alegria da salvação, a conexão com o mundo numa perspectiva sadia e a alegria da salvação, se nós mantivermos as nossas lâmpadas acesas. E para que uma lamparina fique acesa, ela precisa de óleo. E espiritualmente falando, eu e você, nós precisamos do óleo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O óleo do Espírito, meus irmãos, vai desenferrujar esses quartinhos escuros e trancafiados do coração da gente. O óleo do Espírito Santo vai fazer com que eu e você tenhamos mais sensibilidade espiritual. O óleo do Espírito Santo, ao ser derramado, trará poder sobre a tua vida e poder sobre a vida da igreja. O óleo do Espírito Santo que venha sobre nós, que encha as nossas lâmpadas, que nós possamos acender novamente para Deus, dissipar as trevas do coração da gente. E se porventura alguém está perdido, como às vezes eu me sinto, que possa ser achado por Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Como diz o cântico antigo, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito suave florescer. Oh, Jesus, que o óleo do Espírito faça florescer a vide do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Fez sentido? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nos preparando já para a ceia, 1 Coríntios, no capítulo de número 11, versos 28 e 29, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para o coração, olha para dentro.
Talvez você esteja se sentindo um pouco, tanto quanto perdido em si mesmo. Olhe para dentro de você, se examine. Os perdidos em si mesmos devem se encontrar nessa noite por obra do Espírito Santo, por ação livre do Espírito Santo entre nós. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim, coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem discernir o todo, come e bebe juízo para si. Fariseus e saduceus não discerniam o corpo, deixavam pessoas de fora, pessoas de lado, e bebiam todos os dias juízo para as suas vidas. Talvez tenha sido por isso que Jesus disse a eles um dia que Sodoma e Gomorra, que as prostitutas os precederiam no reino dos céus. Que ao aproximarmos da mesa, nós possamos nos lembrar e reconhecer quem é o indigno, quem é o perdido, quem é o defeituoso e quem é o santo de Deus, que é Jesus Cristo. E a nossa fé afirma que na mesa, na ceia, no sacramento, na Eucaristia, há uma presença mística, uma presença espiritual do próprio Cristo. Ele passeia entre nós. Ele passeia entre as lamparinas. Ele passeia entre a igreja. Ele se faz presente. E nos lembra nessa noite que apesar de pecadores, apesar de publicanos, apesar de impuros, Ele nos achou. Eu fui encontrado. Você foi encontrada? Foi encontrado? Ele te achou. E naquele dia que você disse sim para o Evangelho, houve júbilo, houve festa nos céus. E também é verdade que a festa pode continuar cada vez que a gente se arrepende. Agora não mais para a salvação, porque somos salvos, mas se arrepende para o bem, se arrepende para melhor, se arrepende, porque uma hora a gente está perdido, mas o Espírito vem, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, e daqui a pouco, a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, volta, brota de novo, e a gente prossegue em alegria, em paz, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar os presbíteros que venham à frente. O Joãozinho, o Max e o Augusto. Fica do meu lado aqui. Agora a gente está mais alto. Aí. Sempre elegantes e magros. Já vem uma... Já que a gente não tem jeito, né? A mesa vai diminuir, gente. Já vai chegar uma mesa nova. Gente, o formato do pão hoje é uma cruz e um coração. Faz sentido, né? É pela cruz que Ele achou o nosso coração. Na noite que o Senhor foi traído, primeiramente Ele deu graças, Ele agradeceu, Ele orou, e é o que nós vamos fazer agora com o presbítero Max. Vamos orar, igreja. Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome, Senhor amado, neste momento, até este momento, Senhor amado, pela palavra que foi pregada, Senhor Deus,
que muito iluminou o nosso coração, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem um jeito delicado, Senhor amado, sempre delicado, Senhor amado, de tratar, Senhor amado, com aquilo que é pior das nossas vidas, Pai amado, que somos nós mesmos, Pai amado. E sempre que o Senhor nos encontra e olha nos nossos olhos, Pai, no olho de cada irmão, Senhor amado, o Senhor tem um olhar de misericórdia, Pai amado, que nos resgata todos os dias, Pai amado. Muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor derramou, Senhor, o teu sangue na cruz, Pai amado, para este momento, para dizer que nós somos importantes para Ti, Senhor amado. Nós éramos essa dracma perdida, Senhor amado, e o que o Senhor deu a vida, Senhor, para nos encontrar, para nos trazer de volta a razão, Pai amado. Por isso nós adoramos o Teu nome, a igreja adora o Teu nome, a igreja glorifica o Teu nome, Senhor amado. Bem verdade, Senhor, temos lutas, temos dificuldades, Pai amado, mas nós temos esperança, uma esperança nova, que advém da Tua vida, Pai amado, ó Pai, e da Tua ressurreição. Por isso adoramos o Teu nome neste momento, Pai amado. Queremos fazer, Pai amado, parte do Teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Amém e aleluia. Na noite que o Senhor foi traído, Ele saberia que na cruz Ele seria moído. E sabia que naquela noite o seu coração seria partido. E ao partir o pão, Ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, que é entregue por amor de vós. Dizendo assim: olha, essa também é uma forma de encontrar moedinhas sem valor para o mundo, sem valor para a religião, mas absolutamente valorosos para o meu coração. Ao receber do pão, você vai segurar e nós vamos comer todos juntos, fazendo isso em memória do Senhor. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Aquele que come desse pão jamais terá fome de novo, jamais terá fome de qualquer outra coisa a não ser de Deus. Este é o pão da comunhão do corpo de Cristo. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. De semelhante modo, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E orientou os discípulos que todas as vezes que se reunissem
eles deveriam comer do pão, beber do cálice, fazendo isso até que o Senhor venha, anunciando assim a morte do justo, a morte daquele que foi resgatar o que estava perdido. Você que recebeu o pão, receberá também o cálice, e nós tomaremos todos juntos no momento oportuno. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos inclua e nos lembre que nós somos salvos e preciosos para Ele. Tomai dele todos, fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Oremos. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por podermos participar, Senhor, da Tua mesa, Senhor, e lembrarmos, Pai, daquela aliança que o Senhor tem feito com nós, ó Pai, de trocar, Senhor, a vida do Teu Filho, ó Pai, pela nossa, ó Jesus. Não somos merecedores, ó Pai, mas pela Tua misericórdia, ó Pai, somos salvos, ó Pai. Que continue, Pai, nos abençoando, Senhor, nos dando glória, ó Pai, para que possamos continuar, Senhor, lembrando, Senhor, e fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem pedido para nós, ó Pai, que é servir e ser, Senhor, como Ti, ó Pai. Ó Pai, continue, Senhor, nos abençoando, Senhor. Siga-nos, ó Pai, no decorrer dessa semana, Senhor, que possamos estar sempre na Sua presença, ó Pai, que não desviamos de Ti, ó Pai. É por isso que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz.
que o amor insondável, eterno, enorme, gigante de Deus, o nosso Pai, que a graça, maravilhosa graça, misteriosa graça, abundante graça de Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, a consolação, a presença, o óleo do Espírito, repouse sobre as nossas vidas, desde agora e por todos sempre. Amém e amém. Amém. A igreja pode se assentar. Tenho, acho que 3 avisos bem rapidamente. O primeiro deles é para falar que haverá um encontro de casais, né, Líria? Isso, vai ser o nosso segundo encontro de casais. Será na IPI de Água Rasa, no dia 17 de maio. Gente, custa apenas R$60 o casal. Eu não sei ainda o cardápio, mas o que eu sei, vai ser uma bênção. E aí eu queria que, se você puder ir, que você desse hoje o seu nome para a Líria, ou para o Celso, que não está aqui. Você liga para o Celso. Fale com a Líria, né? Por quê? Porque os irmãos estão, o grupo que está organizando, em profundo sofrimento, gente. Porque está em cima, eles precisam comprar as coisas, providenciar comida. Da última vez foi pizza, né? Eu acho que foi isso. E eu sei que tem um pastor que vai fazer a parte da palavra, a parte devocional. Vai ser muito bom. E os representantes, né, dos casais, dos adultos do presbitério estão fazendo com muito carinho. Então, se você, né, puder ir, já dê seu nome hoje para a Líria. Não precisa pagar hoje, é só dê o seu nome e falar, ó, eu vou. Porque a partir dessa informação da nossa e das outras 8 igrejas, eles poderão comprar e se preparar melhor, né, para esse jantar. R$60 tá bom, não tá, gente? Tá bom, hein? Né? Com o cupom aquele lá que eu falo, não dá para comprar 2. É um só. Então, quer 2 vai dar uns 70 e pouco. Então tá valendo, hein? Casais, aproveitem, vai ser bom. Eu não vou, porque eu vou estar viajando em férias, né? Senão eu iria, mas eu gostaria muito que a nossa igreja participasse. Amém?